O seu maior investimento é na sua família, é no seu casamento. Pai do Senhor, meus amados irmãos, eu quero nesse vídeo tratar sobre isso. Já que esse é um canal que fala sobre finanças, sobre investimentos, à luz da Bíblia Sagrada, eu quero aqui poder falar um pouco o que eu senti em relação ao investimento que eu fiz no meu casamento. Porque é muito fácil, né, chegar e falar de coisas materiais, mas e de coisas espirituais? Como trazer a realidade espiritual para o nosso dia a dia? A gente vive num mundo tão dinâmico, tão rápido, as coisas mudam com tanta frequência que muitas vezes, mesmo nós sendo cristãos verdadeiros, homens de oração, mulheres de oração, a gente deixa a espiritualidade só em momentos em que nós estamos na igreja e esquecemos que ela é parte primordial da nossa vida como um todo. A presença de Cristo em nossas vidas é algo primordial em cada segundo do nosso viver, do nosso dia a dia. E meditando sobre isso, eu quero trazer essa reflexão aqui para vocês, porque esse canal eu tenho o intuito, né, de trazer aqui conceitos econômicos, já que eu sou economista, trazer conceitos financeiros de investimento à luz da Bíblia, mas eu vejo que o que nós precisamos é voltar à essência, é que verdadeiramente a gente tem algo muito maior esperando por nós. Um investimento que nós vamos fazer que será infinitamente mais lucrativo, rentabilizável, que é a nossa salvação e da nossa família e daquelas pessoas que nós amamos. Isso não tem preço, irmão. Por que eu tô nessa reflexão? Porque eu fui para uma imersão com minha esposa. Foram 3 dias de trabalhos estritamente voltados para casais, para retomar a essência, para falar sobre o conceito primeiro da criação de Deus para o casamento. Retomar as origens, retomar o que a gente sabe que é básico, mas às vezes a gente esquece de ver, ouvir, falar e praticar o básico. Às vezes a gente acha que precisa de teologia rebuscada, que precisa de pessoas vindo de fora com alto renome, mas a gente só precisa voltar para o básico. E já que o meu intuito é falar sobre investimentos, eu preciso vir aqui falar: invista no seu casamento, invista na sua família. E isso não necessariamente fala-se de dinheiro. É essa a temática que eu quero trazer aqui para esse canal. Falar de investimento, falar de dinheiro, falar sobre melhora de vida, falar sobre finanças, sobre empreendedorismo, mas sem necessariamente estar colocando o dinheiro em primeiro lugar, porque ele nunca será o primeiro lugar. Sempre o primeiro lugar será o nosso Deus, o nosso Criador. E pedir estratégias para Ele, para que Ele venha a fazer com que nós usemos bem todos os recursos que Ele nos disponibiliza, para que nós possamos investir no que realmente importa, como, por exemplo, a nossa família, o nosso casamento. Então, a minha experiência foi maravilhosa esse final de semana, porque, primeiro, né, depois de aí um bom tempo, 6 anos praticamente, depois que a gente teve a nossa primeira filha, a gente não teve um momento de só nós dois. E não foi só nós dois para ir se divertir ou fazer qualquer coisa aleatória, não. Fomos só nós dois para falar sobre nós e Deus. Para falar sobre nós e o que nós juntos podemos fazer. Então, todas as palestras que teve nesse evento, todas as interações entre outros casais, tive a oportunidade de conversar com casais mais experientes, tive a oportunidade de conversar com casais mais novos do que eu, tanto em termos de idade quanto em termos de relacionamento. Então, todas essas trocas foram essenciais para eu entender: eu preciso investir no meu casamento, eu preciso investir na minha família. Eu preciso colocar eles em segundo lugar, porque o primeiro é de Deus. Mas o segundo lugar tem que ser eles. Tem que ser minha esposa, tem que ser minhas filhas. Eu tenho que ser o provedor do meu lar.
Eu tenho que assumir o sacerdócio na minha casa. E como foi muito bem pregado, falado, não é questão de ser autoritário, é questão de demonstrar a autoridade de Deus em nossas vidas. Então, quando a gente fala em investimento, para mim, que sou economista, é muito fácil chegar e falar sobre um CDB, um CDI, em orçamento familiar, em investimentos na bolsa de valores, em criptomoedas ou coisa parecida. Mas o meu principal investimento é no meu lar, na minha família. E é claro, assim como eu preciso todos os dias ter informações sobre o mercado financeiro, ter informações sobre as tendências econômicas, sobre a macroeconomia brasileira, para que eu realmente venha estar inteirado e possa tomar melhores decisões nos meus investimentos financeiros, eu preciso investir também em momentos de aprendizado sobre a família. Trocar experiências com outros casais que passaram por momentos de dificuldade e superaram esses momentos. Conversar com outros casais que estão em momento de lua de mel e como é maravilhoso estar nesse momento. Então, do mesmo jeito que eu relato aqui nesse canal para você aprender a investir, para você poder ser bom nas suas finanças, para você dominar o dinheiro, eu também venho aqui dizer que você precisa investir no seu casamento, na sua família, para que Deus domine as suas atitudes, para que você não deixe o seu orgulho dominar as suas atitudes, para que você não deixe a sua vaidade dominar as suas atitudes com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, para que você não deixe qualquer outra coisa externa acabar com a paz do seu lar. E são coisas externas que são sutis, que muitas vezes a gente não percebe, mas está corroendo. Assim como quando eu faço a consultoria financeira, a gente abre lá aquela planilha e vê os gastos da família, do casal, e a gente começa, opa, olha, coisas aqui ó, que poderiam ser evitadas, olha, você está gastando muito com isso, muito... São coisas que o casal chega e diz assim, poxa, eu nem percebi. Assim o inimigo tenta agir também nos nossos relacionamentos e ele vai minando sem a gente perceber, e quando vai dar por percebido, estão as brigas, estão as discórdias, estão os desentendimentos. E isso não é bom, porque Deus anunciou em claro e alto bom som e deixou registrado para toda a eternidade. Não é bom que o homem fique só. Então, desde esse momento, Deus tem constituído a essência, a base, a família, para ser um abrigo forte nas nossas vidas. É onde verdadeiramente nós precisamos nos apoiar nos momentos de dificuldade, nos momentos de incerteza, nos momentos de dúvidas. É no nosso marido, é na nossa esposa que a gente tem que tirar esse fardo grande que muitas vezes o mundo nos coloca. E a gente se sente na obrigação de levar esse fardo. Mas homem, tu tens ali a tua mulher para ser a tua ajudadora. Mulher, tu tens ali o teu marido para ele liderar, para ele pensar, para ele tomar as decisões como sacerdote do lar. A gente não precisa levar esse fardo sozinho, nem deve levar esse fardo sozinho. A gente precisa cada vez mais verdadeiramente voltar para a essência que Deus planejou desde lá do Éden, para que nós possamos fazer verdadeiramente a vontade dele. Então eu quero agradecer muito aqui a oportunidade que me foi dada, nos foi dada, né, a minha e minha esposa, de podermos estar nesse evento sendo imersos mesmo. Momentos de reflexão, de adoração, mas também de virada de chave sobre minha família, sobre o meu casamento. Agradeço aos meus líderes lá do ZG, agradeço a todos os coordenadores ali de casais da ADPaz, Zona Sul. E para finalizar, já que a gente está falando de investimento, é justamente sobre isso que eu quero falar. Eu falei em primeiro lugar, e o que é mais importante para mim, toda essa visão espiritual. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele me proporcionou isso porque me fez fazer a coisa certa, que foi o quê? Administrar bem os recursos que Ele me deu, que Ele colocou em minhas mãos para administrar, para que eu pudesse realizar essa viagem. Essa viagem, ela teve seus custos, tudo tem seu custo. Enquanto nós estivermos aqui no mundo, tudo vai ter seus custos. Mas quando nós sabemos administrar bem os recursos que Deus nos entrega, a gente pode ser usado para fazer viagens como essa, para abençoar outros casais, para fazer uma viagem como essa, para
Não é que Deus só fale em eventos grandes, não, de maneira nenhuma. Mas como há tanta consagração, como há tanta oração, como há tanto empenho voltado para um evento, como há tanta renúncia, Deus age ali. Deus age de forma extraordinária. Porque no dia a dia a gente não renuncia, essa é a verdade. A gente não renuncia muitas coisas para falar de Deus, para se consagrar a Deus. Mas quando nós nos preparamos para um evento como esse, a gente renuncia, a gente ora mais, a gente perde mais, a gente perde no sentido de perder mais da vida lá fora para ganhar com Jesus. A gente se consagra mais, a gente jejua. Tinha uma equipe lá, uma grande equipe de louvor, equipe da coordenação, que como eles relataram, foram semanas de jejum todos os dias e oração, consagração para que Deus se manifestasse. Então, são momentos que nem esse que há um despertar diferenciado e por isso que acontecem coisas extraordinárias. E lá aconteceu coisas extraordinárias que vai marcar cada casal que esteve ali para o resto da vida, para o bem, para o melhor possível. Agora, isso foi possível por quê? Em primeiro lugar, por causa de Deus e a misericórdia dele em nossas vidas. E depois, porque a equipe, com um belo planejamento, proporcionou a cada casal pagar toda a viagem em pequenas parcelas para ajudar o máximo de pessoas possíveis para poder ir para esse evento, sem sobrecarregar tanto a parte financeira. Isso é planejamento, meus irmãos. Isso é investimento. Invista na sua família, invista no seu casamento. Saiba que tudo isso é oportunizado por Deus para abençoar a tua vida. Então, eu venho parabenizar muito aqui a organização do evento. Eu venho agradecer muito aqui a forma com que vocês nos abraçaram. Toda a equipe foi maravilhosa. E assim, um investimento que eu tenho certeza eu vou melhorar 10 vezes mais. A minha ação como pai para com as minhas filhas e principalmente a minha ação como marido para minha esposa. Eu vou refletir mais nas coisas. E tudo isso é interessante por quê? Porque a gente foi tudo muito bem organizado. Então a gente não se preocupou com transporte, a gente não se preocupou com alimentação, a gente não se preocupou com hospedagem, a gente se preocupou em ir e derramar os nossos corações na presença do Senhor, para deixar Ele sarar as nossas feridas. Como eu já disse aqui, as feridas do egoísmo, as feridas do orgulho, as feridas dos pensamentos contrários. Invista no seu casamento, invista na sua família. Aqui você vai seguir esse canal, você vai se inscrever e vai ter muitas dicas relacionadas ao financeiro, sempre à luz da Bíblia. Mas saiba que o meu maior investimento aqui na Terra, enquanto nós estivermos aqui, é na nossa família. É em oferecer e ofertar o melhor para a nossa família. Primeiramente, ofertar o melhor no espiritual, ofertar o melhor na espiritualidade, na adoração, que foi isso para o qual nós fomos criados. E em segundo lugar, para você ser um abençoador. Para você, pai, principalmente, que é o meu principal público aqui, para você, pai, abençoar a sua casa, rendendo aos seus filhos e à sua esposa o melhor possível. É para que você invista na obra, possa abençoar outras pessoas, possa investir para que o evangelho chegue a outras pessoas. Esse é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. Que Deus abençoe. Muito obrigado por ficar até aqui. Muito obrigado por me escutar. É uma forma de eu agradecer a Deus, em primeiro lugar, e a todos que envolveram esse evento para mostrar o quanto eu fiquei feliz de ter participado dele. Que Deus possa abençoar todos vocês. Em nome de Jesus.